Olá, tudo bem? Estamos aí mais uma semana, agradecidos a Deus por ter nos permitido passar mais uma semana e desejando aí as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que Jesus possa estar abençoando aí a você, sua família, seu trabalho, lhe dando prosperidade, saúde e, é claro, longevidade. Essa semana, como nós prometemos, nós vamos falar sobre a história dessa semana, né? Sobre um anjo que caiu do céu. E aí, vamos para mais uma história? Pois bem, a história dessa semana está baseada em 3 livros. O primeiro livro é Ezequiel, capítulo 28, verso 13 a 17. Depois nós vamos usar Isaías, capítulo 14, de 12 a 15. E por último, então, Apocalipse 12, de 7 a 10. Então vamos lá. Estão preparados para mais uma história? Para descobrir sobre esse misterioso anjo que caiu do céu? Vocês sabem como surgiu o mal? Como que surgiu a maldade? Como que no mundo que, segundo o escritor de Gênesis, foi criado perfeito e de repente se vê as versas aí com uma morte, o irmão matando o outro e assim por diante. Mas essa também é uma outra história que nós vamos contar na próxima semana. A de hoje nós vamos falar sobre a queda deste anjo. E a Bíblia nos relata da seguinte forma: Ezequiel, capítulo 28, verso 13 a 17. Vamos lá. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante. Enfim, esse aqui, o verso 13, já nos revela que, falando a respeito deste anjo, falando que ele estava no paraíso de Deus e as suas vestes brilhavam, eram comparadas ao brilho dessas pedras preciosas. Verso 14. Tu eras querubim da guarda. O 14 já nos fala a respeito da função desse anjo, porque o céu é um lugar de ordem. Lá há uma hierarquia e a funcionalidade de todos os habitantes do céu. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Bíblia nos fala. E a hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, cada um na sua função, são seres, os 3 são divinos, são Deus, mas cada um na sua função. E assim os anjos também. E aqui Ezequiel recebeu essa mensagem falando a respeito de Lúcifer, do anjo que caiu do céu. Lúcifer porque é anjo de luz. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras preciosas. Verso 15. O verso 15, Deus diz assim, ó: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia que se achou a iniquidade em ti. Então, Ezequiel nos revela que este anjo, ele foi criado um ser perfeito. Não havia nada de ruim ou de errado com ele. Pelo contrário, ele era o mais belo de todos os anjos, o mais poderoso de todos os anjos. E ele tinha também uma posição, uma função privilegiada que lhe foi dada.
Mas aqui, misteriosamente, por que misteriosamente? Porque a gente não vai conseguir entender, compreender como que um ser perfeito, um anjo criado perfeito, no céu, no lugar perfeito, habitação de Deus, como que isso aconteceu na nossa mente finita, na nossa capacidade de discernimento, na nossa capacidade de entender as coisas hoje, não nos é possível entender como que isso pôde acontecer. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Olha só, vai vendo. E pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Agora, nós estamos aí numa sequência de falando a respeito de orgulho e vaidade. As duas últimas histórias nós falamos do orgulho e a vaidade de Senaqueribe e a sua queda, a sua destruição. Orgulho e a vaidade do rei Ezequias, que quase que culmina com a sua destruição, se ele não se arrependesse, se ele não tivesse voltado para Deus e pedido perdão. E agora, orgulho e vaidade. Olha o que o verso 16 está dizendo, o porquê que este anjo pecou. Elevou-se o seu coração, orgulho, vaidade, por causa da sua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. E aí o castigo que lhe coube. Deus falando, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui, Ezequiel, no verso 18, ele está falando, já ele fecha aí a história da queda de Lúcifer, contando a forma como ele será destruído no futuro. Afinal de contas, Ezequiel é um livro profético, está falando do futuro, o que vai acontecer. Ezequiel nos revelou, Deus revelou a Ezequiel, Ezequiel nos escreveu para saber como era Lúcifer, por que ele pecou, o que aconteceu e o que vai acontecer no futuro. Agora, acompanhe a leitura de Isaías 14. Olha que Isaías complementa aí a respeito da queda de Lúcifer. Isaías 14, 12 a 15, que diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. É daqui que sai o nome de Lúcifer. Estrela da manhã, filho da alva. Porque, na verdade, Lúcifer é um nome que nós o batizamos assim. Para dizer a verdade, a Bíblia chama ele de, antes da queda, querubim da guarda, querubim cobridor, estrela da manhã, filho da alva, e lá em Apocalipse vai dar outros nomes para ele. Mas nós o chamamos de Lúcifer antes do pecado, devido ao nome que Isaías lhe dá, que o nome Lúcifer quer dizer anjo de luz. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isso aqui é lá no céu. Ele lá diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante de toda a hóstia angelical, ele diz isso aqui. Ele afirmando que ele ia colocar o seu trono ia estar acima do trono de Deus. Verso 14.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui novamente uma profecia, né? Porque, é claro, ele não está vivo, não está morto, está bem vivo, né? E é causa de todos os desastres, todas as dores, todos os sofrimentos aqui no nosso mundo. E é claro também que tem a participação humana, porque ele não força ninguém a fazer o mal. Eu que escolho fazer entre o bem e o mal, a escolha é minha, mas ele é o originador do mal. Tudo que é mal vem dele, parte dele, né? E aqui Isaías, novamente falando a respeito do futuro, o que vai acontecer com ele. E diz, no mais profundo, será lançado no reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E eu chamo a atenção aqui para vocês, no verso 13, ele diz que seria semelhante ao Altíssimo. E serei, o verso 14, desculpa, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Grava esse pedacinho, serei semelhante ao Altíssimo. Porque lá em Apocalipse, na próxima passagem, para a gente estar encerrando aí a história de hoje, lá em Apocalipse capítulo 12, vamos abrir a Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12. Lembra desse verso que diz o Lúcifer dizendo que ele seria semelhante ao Altíssimo. Aí tem uma curiosidade, tem uma coisa interessante aqui em Apocalipse. Capítulo 12, verso de 7 a 10. O verso 7 diz assim, houve peleja no céu. Depois de tudo o que aconteceu, que foi relatado por Ezequiel e Isaías, o Lúcifer dizendo que colocaria o seu trono, estabeleceria o seu trono acima do trono de Deus e que seria semelhante ao Altíssimo. Ele profanou a verdade, né? Profanou a paz, a tranquilidade do céu. Aí olha o que acontece então em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu, então não havia mais espaço para Lúcifer no céu. Porque ele queria um espaço que não poderia ser dele. Ele queria um lugar, uma posição que não poderia ser dele, que pertence somente a Deus, ao Deus Criador, e não uma criatura. Aí diz que houve peleja no céu, e quem é que foi pelejar com ele? Quem é que foi pelejar? Deus Filho, Miguel. Aí aqui no nome Miguel, vou abrir um parênteses para explicar para vocês o porquê que a gente chega a essa conclusão. E tem muitos outros cristãos, os pais reformadores, os pais da igreja, também acreditavam que Miguel é Jesus, acreditava e ensinava a respeito dessa crença de que Miguel se refere a Jesus. Mas há muitos cristãos agora modernos que não creem, que acham que não tem como esse Miguel aqui ser Jesus, porque Jesus é Deus, né? É Deus. E aqui fala de um anjo, chama ele de anjo, de príncipe dos anjos. Então eles acham que não pode ser. Mas olha só, lá em Isaías, o diabo disse que, né, Lúcifer, e que em Apocalipse vai chamar de diabo, diz que ele ia ser semelhante ao Altíssimo. E vocês sabem o que significa o nome Miguel? Por que eu chego não só por causa dessa questão, mas tem outras questões na Bíblia que aponta, que confirma que Miguel é Jesus. A tradução
do nome Miguel quer dizer aquele que é semelhante ao Altíssimo. Olha só. Então Lúcifer diz que vai ser semelhante ao Altíssimo. E quem vai enfrentar ele para expulsá-lo do céu se apresenta como: eis quem é semelhante ao Altíssimo. Então eu pergunto para vocês não concordam de eu chegar a essa conclusão de que Miguel aqui é Jesus? Porque quem é semelhante a Deus, senão Jesus? Escreva aí nos comentários. Escreva o que vocês acham da minha teoria de que Miguel é o mesmo, Jesus e Miguel são a mesma pessoa. E nas outras passagens que apresenta Miguel, são também Miguel enfrentando ao diabo. Então, todas as outras passagens que se referem de Miguel, também Miguel está enfrentando o diabo. Mas vamos continuar aqui. Também pelejaram o dragão. Olha aqui. Aí aqui João, no Apocalipse, já vai dando outros nomes a Lúcifer. Dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. Aonde? No céu. Então quer dizer que Lúcifer, que agora João chama de dragão, foi expulso do céu. E ele não veio sozinho. Ele não veio sozinho. Ele foi expulso, verso 8, todavia não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente. Antiga serpente aqui faz uma referência à serpente lá do Éden, que se chama o diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então vi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E para vocês entenderem, esse finalzinho aqui do verso 10 é lá na história de Jó. Lá na história de Jó, aqui eu posso fazer menção à história de Jó. Quem foi que acusou Jó? Quem foi que se apresentou diante de Deus fazendo acusações a respeito de Jó? Ele. E aqui João está confirmando. Ele é o acusador, e se apresenta diante de Deus de dia e de noite para nos acusar. Aqui, meus queridos, nós aprendemos a respeito de um anjo que foi criado perfeito, que foi dado grande responsabilidade, uma posição no céu, querubim cobridor, e diz que ele se vestia, suas vestes, era o anjo mais sábio, o anjo com mais brilho, diz que sobre as pedras preciosas ele pisava, mas por causa do orgulho e a vaidade, ele pecou e ele perdeu a sua posição e foi expulso, e um dia será destruído. Mas essa é uma outra história. Vocês gostaram da história de hoje? Me conta aí nos comentários. E pedir novamente para vocês os 3 C, o triplo C: curtir, compartilhar e comentar. Por que eu estou pedindo para vocês fazer isso? Para que outras pessoas consigam assistir, consigam aprender, ver essa história também. Então, se vocês gostaram dessa história de hoje, compartilha, comente, curta e se inscreva no canal, para que o canal conquiste aí mais adeptos e tenha mais visibilidade e alcance
mais e mais pessoas, porque nosso intuito é compartilhar histórias da Bíblia, é compartilhar coisas bacanas que possam estar ajudando aí a todos nós no nosso dia a dia, ok? Dito isso, a próxima história é uma serpente que fala, ok? Então até a nossa próxima história, e vocês na próxima história, aguardo vocês, que vocês vão estar aprendendo aí, ouvindo, participando dessa história também curiosa a respeito de uma serpente que fala. Até a próxima, um abraço, Papai do Céu abençoe a todos.